Olá, o programa Educação em Pauta deste mês vai tratar de um assunto que costuma provocar muita polêmica, principalmente entre os professores, que é a educação de jovens e adultos. Para tratar desse tema, nós convidamos dois especialistas no assunto, os professores Maria Margarida Machado e Domingos Leite Lima Filho. Os dois são doutores em educação. A professora Maria Margarida é docente da Universidade Federal de Goiás, onde também ocupa o cargo de vice-diretora da Faculdade de Educação. Já o professor Domingos leciona na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professores, sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio, a Natal. Espero que vocês estejam curtindo a cidade também. E que bom que vocês estão aqui para falar de educação de jovens e adultos. Eu gostaria de que, inicialmente, um dos dois fizesse um breve histórico do que é o PROEJA, né, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos do Governo Federal, né, e há quanto tempo ele existe, qual a avaliação que vocês fazem dele? Então, Marília, o PROEJA é um programa que foi construído a partir da discussão de 2003 até 2006, dentro do primeiro mandato do governo Lula, e a intencionalidade dele era, de fato, garantir a integração da educação profissional à educação básica na modalidade da educação de jovens e adultos. No momento em que ele surge, que ele é criado por um decreto, ele é, sobretudo, uma ação que deve ser executada pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Só que há uma compreensão no governo, ainda em 2006, de que é necessário expandir a oferta deste programa para as redes estaduais e para as redes municipais, dada a urgência de garantir o acesso à escolaridade, sobretudo na modalidade de integração com a educação profissional a jovens e adultos trabalhadores que não têm escolaridade básica. Rapidamente, que idade? A matrícula no PROEJA, inicialmente, ela acompanha a matrícula da educação de jovens e adultos, que seria a matrícula a partir dos 15 anos. Quando ele nasce enquanto programa federal, ele nasce para o nível médio. Então, a proposta do PROEJA nível médio técnico é de 18 anos e mais. O que a gente vai perceber é que a implantação do PROEJA pelos estados e pelo próprio município introduz a modalidade FIC, que é fundamental também, a formação inicial de qualificação profissional ligada ao ensino fundamental. Então, portanto, a matrícula, tanto no PROEJA FIC, ela passa a seguir a mesma lógica da educação de jovens e adultos, sendo 15 anos e mais a possibilidade de acesso a essa oferta. Então, é um programa que tem uma década. Uma década já dá para fazer uma avaliação. E qual é a avaliação que vocês fazem? Sim, o programa tem quase uma década de funcionamento. O programa tem elementos muito fortes, assim, de inovação em relação às políticas anteriores que foram destinadas a jovens e adultos, trabalhadores que não haviam conseguido completar sua escolaridade básica na idade esperada. Sobretudo, o programa traz, na sua concepção, essa ideia da integração entre uma formação profissional e a conclusão da educação básica, como elemento constitutivo da cidadania. E o programa trabalha com esta integração a partir de eixos que compõem um currículo integrado, no qual elementos da ciência, da cultura, da tecnologia e do trabalho estão presentes. Ao longo desses 8 anos, o programa foi se implantando, sobretudo na rede federal e em algumas redes estaduais. As experiências que se têm no PROEJA, dado esse caráter inovador, veja que os programas anteriores eram programas que eram muito ligados no campo da educação profissional a uma mera qualificação no qual não trazia embutido a conclusão da educação básica. Então, nós temos resultados ao longo desses anos que mostram que este é um caminho profícuo, mas é um caminho que tem que ser enfrentado com condições próprias, ou seja, precisamos avançar na formação de professores, precisamos avançar na estruturação da escola, no desenvolvimento de materiais didáticos, né? E, sobretudo, neste conhecimento, e talvez este seja uma das grandes conquistas do PROEJA, um maior conhecimento dos sujeitos alunos. Exatamente. Uma das coisas que eu já escutei de alunos do próprio PROEJA e também de professores é que as turmas do programa, elas são extremamente heterogêneas. Porque se você diz, um menino de 18 anos, ele está ligeiramente fora de faixa para começar o ensino médio. Ligeiramente. Mas, junto com ele, tem pessoas de 30, 40, 50,
que às vezes estão há muito tempo sem estudar. Também entre essas pessoas mais velhas, tem aquelas pessoas que até não estão há tanto tempo sem estudar, mas eles não têm mais paciência para estar numa sala, como eu conheci um aluno, que ele era o único mais velho de uma turma de Proeja com 18, 19 anos, ele tinha 30, 40 anos, ele tinha outra história de vida, ele tinha uma família, ele estava querendo uma outra profissão. Como é que isso deve ser muito difícil para os professores? Pois é, mas Marília, essa não é uma questão do Proeja, essa é uma questão da educação de jovens e adultos como um todo. Se nós formos olhar historicamente o atendimento nas classes de alfabetização, ensino fundamental e ensino médio, nós convivemos na educação de jovens e adultos com essa diferença geracional. E aí é claro que... Não dá para segmentar um pouco mais por faixa etária? Pois é, o que poderia ser feito? Se nós de fato garantíssemos uma ampliação de atendimento, nós poderíamos ter uma realidade em que seria possível fazer classes por aproximação etária. O que nós vivemos hoje na educação de jovens e adultos é que isso não chega a ser possível porque a demanda desse atendimento, ela precisa ser mobilizada. Nós não temos a população jovem e adulta batendo as portas da escola e exigindo matrícula como nós temos na educação infantil. Enquanto isso não ocorrer, é difícil pensar numa fragmentação etária que eu diria que, inclusive, da nossa experiência da educação de jovens e adultos, em muitos momentos, o professor sabendo lidar com isso, ela é salutar, ela é interessante, porque é uma troca de convivência e de experiência geracional. É interessante como a gente percebe que, às vezes, a sociedade olha a escola, né, e olha para si e não para pensar que nós também precisamos estimular a convivência dos nossos adultos, idosos, dos nossos adolescentes. Né? O que é pior, então? Quer dizer, não é pior, falando a grosso modo, uma desigualdade de faixa etária ou uma desigualdade de conteúdo, de capacidade de aprender e de histórico escolar? Aí nós temos um desafio. De fato, o grande desafio da construção do Proeja é reconhecer essa heterogeneidade, né, e conseguir desenvolver metodologias apropriadas, né, que tragam, sobretudo, o conhecimento desses sujeitos sociais, que são esses jovens, adolescentes, algumas vezes, e adultos, né, que, por estarem em algum período das suas vidas fora da escola, não estiveram fora da vida. Esses sujeitos, eles têm o aprendizado da vida. Então, é evidente que isso traz, numa classe heterogênea, ao mesmo tempo, a dificuldade de operar pedagogicamente, mas traz também um lado positivo, que é a riqueza de poder contar com a contribuição desses sujeitos. Existem muitos espaços de aprendizagem. A escola é o espaço central, mas no caso dos sujeitos da educação de jovens e adultos do Proeja, saber reconhecer esses saberes que esses trabalhadores trazem. Eles são sujeitos sociais que têm inserção na sua vida profissional, no seu bairro, muitas vezes, como líderes comunitários, na família, né? Então, de fato, é um desafio. E, nesse aspecto, nós podemos compreender que o adolescente e o jovem que está numa mesma sala com o adulto, tal como o adulto, aprende com o saber da vida de cada um desses. A concepção do Proeja, porque nós temos um histórico aí já de educação jovem e adultos, né? A história serve para a gente avaliar bem o presente e projetar o futuro. Ele é baseado em alguma ou algumas das metodologias já adotadas? Qual é a base teórica do Proeja? Então, o documento base do Proeja, ele foi um documento elaborado por um coletivo que, de fato, representava essa história, essa trajetória histórica da educação de jovens e adultos. Ele é um documento construído, coordenado pelo Ministério, com uma presença muito significativa de representação dos fóruns de educação de jovens e adultos, um movimento organizado do Brasil desde 1996, e que tem uma presença e resgata muito das experiências de educação popular do contexto de 60, com um referencial muito forte em Paulo Freire, com uma concepção dialógica de construção de educação, mediação do conhecimento.
tem uma presença muito significativa nesse documento base também do trabalho realizado pela CUT, pelas centrais sindicais, quando montaram as experiências de integrar, que já eram experiências de educação ligada à formação geral e à qualificação profissional, numa tentativa de integração para essa formação. E eu diria que assim, esse acúmulo que vem da experiência dos movimentos sociais, da experiência dos movimentos sindicais, se somam àquilo que se produziu também em termos de educação de jovens e adultos pela própria academia. A educação de jovens e adultos, ela é uma temática que tem um espaço na pós-graduação, que busca conquistar um espaço na graduação desde os idos da década de 1990, e a gente tem, de fato, acumulado já um referencial que se pauta num espaço de produção de conhecimento, como o Domingos já vinha dizendo, que reconhece o sujeito como um sujeito de conhecimento. Então, nós estamos tentando ultrapassar uma concepção que é de uma educação compensatória. Não há que se perguntar, né, dentro dessa concepção do PROEJA, que vem do histórico da educação de jovens e adultos, por que voltar a estudar? Educação é um direito de todos, então isso está na pauta. Esses sujeitos têm conhecimento e têm direito à educação, a seguir aprendendo e a seguir produzindo conhecimento a partir daquilo que já sabem. Então isso tudo tem muito esse berço, essa origem da educação popular no país e da educação sindical, que vai se materializando e vai entendendo que o lugar do trabalhador não é só na fábrica, não é só no espaço da produção, mas é também no espaço da produção do saber, que é a escola. Então o documento ele reflete um pouco essa tentativa de fazer essa síntese de um processo de construção de projeto pedagógico que tem uma contraposição a um projeto anterior. Se nós formos olhar na experiência da educação de jovens e adultos, a força da memória que nós temos da experiência do Mobral e do ensino supletivo, o que o PROEJA tenta dizer é de que é possível fazer uma oferta que se adeque à realidade desse trabalhador, mas que não seja aligeirada, que não seja compensatória, que não desmereça a qualidade de produção de conhecimento que esse trabalhador traz da sua experiência de vida, de convivência. Então, a base do documento é recuperar esses princípios básicos da educação. Agora, há que reconhecer que existe uma resistência por parte dos próprios professores. O professor que é designado para trabalhar com uma turma de PROEJA, né, realmente ele tem uma resistência. Vejam, nós precisamos entender esta questão da resistência, que de fato você, na fala com algum professor, você pode encontrar resistência. Você pode inclusive encontrar, muitas vezes, isso não seria incomum, que um aluno diz, não, eu quero um curso mais breve. Mas isto, Marília e Margarida, nós vemos no cotidiano da grande mídia, essa proposição de que nós temos que resolver a coisa rapidamente com uma educação aligeirada. E o PROEJA, nesse caso também, complementando a referência ao documento base, o PROEJA traz também, na sua formulação, esta concepção de que o trabalho é um princípio educativo, de que o trabalho, tornando-se cada vez mais complexo, como ele de fato é no mundo moderno, ele necessita que o trabalhador, para que garanta a sua autonomia, né, ele tenha um aporte de ciência, de tecnologia e de cultura. Nesse sentido, o documento base do PROEJA também traz, né, esta elaboração que ao longo da história brasileira, e nós temos na história da educação brasileira exemplos tanto para um lado como para o outro. Nós temos, por exemplo, o exemplo das escolas técnicas, dos Cefetes e agora institutos, que de longa data fizeram e continuam fazendo, não é, nos cursos do ensino médio, técnico e, sobretudo, no integrado, não é, uma forma substancial de educação, da qual permitia que os alunos que daqui saíam, não é, se inserissem em bons trabalhos e numa condição de autonomia. Este é um exemplo positivo, do qual o PROEJA bebe. Há exemplos negativos também, como, por exemplo, foram aqueles programas dos anos 70, como o PIPMO, ou o próprio Planfó, que tratavam de cursos aligeirados. O PROEJA resgata essas experiências da educação brasileira, as unifica com o campo da educação de jovens e adultos e apresenta desafios
que estão sendo encarados. E é claro que dentre os desafios está aquilo que você perguntava, a resistência. Mas essa resistência tem que ser encarada do ponto de vista da sua historicidade. E essa resistência também pode ser amenizada com uma formação específica para isso, que é o assunto do nosso próximo bloco, depois do intervalo comercial. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério, e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Uma produção da Coordenação de Videoproduções do IFRN. Com mais de 100 anos de história, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte é formado por 19 campos espalhados por todo o estado. Ao todo, eles oferecem 187 cursos, sendo 101 cursos técnicos nas modalidades Integrado Regular, Integrado Proeja e Subsequente, 35 cursos superiores de graduação tecnológica e de licenciatura, 4 cursos de pós-graduação e 47 cursos de formação inicial e continuada, totalizando mais de 25 mil alunos em sala de aula. E o trabalho realizado pelo IFRN não para. O novo desafio agora é a implantação de mais 2 campos pelo interior do estado, em Parelhas e em Lages. A previsão é de que eles comecem a funcionar em 2014. Além disso, o campus da Cidade Alta também vai receber no próximo ano um anexo, no bairro das Rocas, em Natal. E é assim, de sonhos e realizações, que o IFRN vem cumprindo sua função social no Rio Grande do Norte. É o ensino de qualidade voltado para o desenvolvimento do nosso país. A gente volta a discutir sobre educação de jovens e adultos com a professora Maria Margarida, com o professor Domingos Leite Lima Filho, nesse segundo bloco, falando exatamente sobre as dificuldades que a gente estava comentando, do professor, da resistência que ele tem em ensinar para turmas do Proeja. Eu queria que vocês falassem no que isso tem a ver com a formação dele como professor de uma maneira geral, não só como Proeja, mas também para outras turmas. Isso, Marília. Então, acho que a gente tem que entender que para a educação de jovens e adultos, um desafio muito grande sempre foi a questão da formação, porque as nossas universidades, a nossa licenciatura e o anterior curso de magistério, que também preparava no nível técnico, não trata do público da educação de jovens e adultos. É como se não existissem os milhões de brasileiros nesse país que não têm educação básica completa. Então, o tratamento da EJA como sendo algo residual, que vai acabar, que a gente não precisa se preocupar, acabou também acomodando a própria agência de formação, as universidades, sobretudo, que são responsáveis pela formação em nível de
licenciatura em pautar a questão do sujeito concreto, jovem, adulto, trabalhador. Como ele aprende, o que ele traz do conhecimento, como é que isso deve ser aproveitado num processo pedagógico para mediar a produção de novos conhecimentos. Então, isso é um grande desafio. O professor, ele leva um susto quando ele chega e encontra o aluno real. Porque, em grande parte, as nossas licenciaturas, seja a pedagogia ou as demais licenciaturas, preparam o professor para um aluno ideal que não existe. E quando ele enfrenta uma classe de educação de jovens e adultos, ele se assusta porque a mediação com aqueles sujeitos que trazem experiências e que tem uma diferença geracional na própria sala de aula, demanda dele um saber pedagógico que ele não está preparado. Agora, não tem receita. Essa realidade está aí. Nós já temos um quantitativo de professores qualificados, licenciados, e nós precisamos investir em formação continuada. O PROEJA, quando ele foi criado numa estratégia de especializações, para que também os professores pudessem aprender a lidar com essa especificidade do currículo integrado para a educação de jovens e adultos. E, infelizmente, muitos dos professores não viram na especialização o interesse, sobretudo na rede federal, porque muitos já eram mestres e doutores. Então, aí cabe também uma identificação do professor com a missão, com a responsabilidade que ele tem dentro do próprio instituto, que é um espaço de formação de trabalhadores, e o compromisso para entender que esse trabalhador tem direito a essa formação. Então a gente precisa aprender. E que é o papel dele, a profissão dele ensinar. Sem dúvida, sem dúvida. E, sobretudo, reconhecer que não há um ideal, não há um aluno ideal. O aluno real é este, e nós temos que seguir aprendendo a lidar com a nossa profissão e respeitar o direito desse aluno ao retorno à escolarização. O Pronatec, ele passou a incorporar, né, essa possibilidade de oferta do PROEJA no ensino médio. Na visão, esses cursos do Pronatec, eles tendem a se aproximar mais da ideia de formação integral ou dessa visão compensatória que a gente já conhece, já tem um histórico aí bem grande? É muito importante discutir essa questão do Pronatec, porque o Pronatec é um programa que vem contando com uma quantidade enorme de recursos e com uma divulgação midiática intensa. Isso, ao mesmo tempo que traz o compromisso com o recurso público, traz também o nosso cuidado, né, de, ao apresentar uma alternativa para os sujeitos jovens e adultos, nós possamos, de fato, apresentar alternativas que contribuam para a sua formação efetiva. Nesse sentido, a preocupação com o Pronatec trata de ver o seguinte: o Pronatec tem proposto, no caso específico do ensino médio, a modalidade concomitante. Nós sabemos que os jovens e adultos, milhões de jovens e adultos que precisam retornar à escola, eles precisam ter condições para retornar a esta escola. Não adianta você abrir uma vaga, 100 vagas na escola, não nos iludamos que vai formar uma imensa fila de jovens e adultos. Você está dizendo especificamente a bolsas, a criação de bolsas de estudo? Sim, a bolsa é um aspecto, mas eu me refiro anteriormente à questão, por exemplo, do curso concomitante que o Pronatec propõe. Sim. Esse curso concomitante será provavelmente dado em 2 escolas e em 2 turnos. Olha, o trabalhador já tem a dificuldade de frequentar um turno, porque ele tem que trabalhar, ele tem que cumprir com suas obrigações no trabalho, como chefe de família, como mãe de família, né? E exigir ou propor a este trabalhador que frequente 2 turnos no modo concomitante do Pronatec é uma maneira de ver que isto tem uma grande potencialidade de não dar certo. O segundo aspecto é a bolsa que você referiu. É claro que nós temos que ter a questão da assistência estudantil, de garantir que esse trabalhador possa deslocar-se à escola, de que a escola possa estar aberta naqueles horários em que o aluno possa frequentar, inclusive em finais de semana, né? Agora, tudo isso não pode transformar, então, a bolsa no carro-chefe. No objetivo. Ou seja, ele não tem bolsa porque estuda, ele estuda porque tem bolsa. Nós temos que ter, por exemplo, uma proposta que reconheça a realidade desses sujeitos. E aí não vai ser com um curso breve, de 160 horas, ou mesmo um curso fragmentado, como o Pronatec está oferecendo. Nós temos experiências na educação brasileira semelhantes, em alguma medida, ao Pronatec. Me refiro, por exemplo, ao Planfor que vigorou nos anos 90.
até o início. E os resultados do Planfor são resultados muito ruins. Há o risco de nós repetirmos isto com o Pronatec. Exatamente, eu ia perguntar isso. Você tem o Planfor, você tem ProJovem, você tem... É tanto curso, com tantos programas que coexistem. Exatamente. Qual é o problema que isso... O problema central disso é que a gente não transforma essas ações em política pública. Porque para você fazer o desenho de uma política pública é necessário que haja continuidade na oferta, não seja algo esporádico, que haja, ligada a essa lógica de mobilizar a população, chamar para vir para a escola, as condições reais, materiais, físicas, de infraestrutura e de formação de professores, que garanta que a continuidade dessa oferta, de fato, vai trazer a perenidade para a oferta da política e garantir o direito à educação como um todo. Os programas, eles entram numa lógica de pouco tempo, daqui a pouco a gente resolve, é um problema rápido que pode ser. Isso não é real. Quando o Proeja nasce, e o nome dele é nome de programa, na política que se instituiu, no decreto, e depois na lei que, de fato, regulamenta os institutos federais, se coloca a obrigatoriedade da matrícula, um percentual de 10% total dos institutos tinha que ser em Proeja, e o que a gente percebe é o seguinte, a tentativa de institucionalizar o Proeja não avança, porque, de fato, boa parte dos institutos e das instituições também, secretarias estaduais e municipais, aguardam que esse novo programa passe. E, de fato, não se consolide aquilo que é o direito à oferta da educação desses trabalhadores. Quase que torcendo para dar errado. Não, infelizmente, a recuperação que Domingos fez das experiências que historicamente a gente veio fazendo, e eu tentei ligar isso também, Mobral o supletivo, a gente percebe que há, por parte, sobretudo dos governos, uma irresponsabilidade com a política pública no campo da educação de jovens e adultos. Porque se fica repetindo equívocos que já foram avaliados por pesquisas, pelos próprios órgãos de controle, né? Porque a gente fala aqui de ações de alfabetização, de ações de educação de jovens e adultos e educação profissional, que foram questionados pelos órgãos de controle, pelo desperdício de recurso público. E, infelizmente, o que a gente vê é eu acho que uma irresponsabilidade do gestor quando ele não escuta desta história o que de fato nós deveríamos realizar. E principalmente quando a gente tem o mundo inteiro como observatório, né? Se a gente quer mirar, quer chegar a determinados resultados que alguns países chegam, eu sempre me pergunto assim, as pessoas não observam o que eles fazem? E não é por falta de estudos. Né? Esse próprio colóquio esteve presente neste colóquio aqui de Natal, uma quantidade grande de trabalhos que tratam da educação de jovens e adultos, especificamente do Proeja. Ou seja, nós conseguimos, num balanço do Proeja, do ponto de vista da importância da produção, da reflexão sobre a educação de jovens e adultos, ao longo desses 8 anos, se produziram muitos estudos que trazem a realidade desse sujeito, a sua heterogeneidade geracional, étnico-racial, de condições socioeconômicas, rural, campo, ou seja, trazem estudos sobre questões metodológicas, ou seja, nós temos um manancial de conhecimento produzido sobre as experiências positivas que dão certo. Dentre elas, eu elencaria o Proeja. Eu digo para o professor ou para o trabalhador que nos está assistindo, que apesar das grandes dificuldades, o Proeja apresenta efetivamente uma opção na nossa análise, uma opção firme, plena, na qual vale a pena apostar como proposta a ser continuada, não como programa pontual. E ter boa vontade com ele, fazer com que ele avance, né? Não se fixar nos problemas, mas sim nas soluções. Eu acho que esse que é o problema do Brasil, é você ter consistência naquilo que você faz, e na educação é fundamental. Professores, foi um prazer tê-los aqui. É uma pena que o programa só tem esse tempinho para discutir aqui. A gente podia passar horas falando sobre educação de jovens e adultos, mas espero que vocês retornem aqui, que a gente prolongue um pouco mais essa discussão. Muito obrigado. Obrigada. Para você, até o mês que vem, com mais um Educação em Pauta. Até lá.